Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. O programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia, região, no país e no mundo. Falo isso porque hoje eu recebo Olívio da Rosa, jogador de futebol. Bom dia, Olívio, tudo bem? Bom dia, Bruno, tudo bem? Prazer estar aqui participando do programa Espaço Empreender e poder responder algumas perguntas aí para a gente dar sequência. Bom, eu cumprimentei o Olívio da Rosa e muita gente deve estar se perguntando quem é Olívio, né? Vamos explicar aqui que quem está comigo é o Ivo da Rosa, jogador de futebol, e agora sim a maioria das pessoas deve estar te reconhecendo. Ivo, antes da gente falar um pouquinho da tua carreira, começa contando pra gente um pouco da tua infância. Tu és natural de onde? Nasci em Palmitinho, Rio Grande do Sul, né? E ainda muito pequeno ainda meus pais vieram morar para Teutônia e eu vim junto, né, com meus pais, com a minha família. E a gente estabeleceu aqui, né, então, uma morada aqui e ficamos aqui então, né, nos tornamos moradores de Teutônia e me criei aqui, né, mais precisamente na localidade conhecida pelas pessoas de Canabarra ali como a Baixada do Sapo, né. Nós tínhamos um time que inclusive carregava esse nome, também com o pessoal ali do loteamento 8 ali, a gente foi ali onde é que eu comecei, né, a jogar o futebol amador dentro do amador de Teutônia. Mas quando eu era pequeno ainda, eu lembro que comecei jogando aqui na escolinha do Gaúcho, né, tinha uma escolinha de futebol aqui do Gaúcho. Depois do Gaúcho eu saí, fui para a escolinha do Canabarrense e depois mais para frente acabei indo para a escolinha da Juventus, né, que daí no caso se tornou um núcleo só dentro do município. Aí a gente acabei indo fazer então essa preparação já desde de pequeno ali dentro da Juventus. Então basicamente é isso, né? Comecei dentro dessas como fala assim, dentro dessas escolas de futebol. E depois que eu joguei na Juventus até uma certa idade, né, não tinha naquela época ainda um segmento, né, para os jogadores que estavam sendo formados aqui. Então a gente saía, alguns iam trabalhar, eu fui trabalhar numa fábrica de calçado, né, que era o Calçados Reifer na época, e jogava então, comecei a jogar futebol amador também, já muito, muito pequeno também ali. Comecei jogando, tinha um clube aqui na Popular ali, jogava no Campo de Sesi, no Vasquinho, a gente chamava. E depois dali então eu comecei a jogar no Atlético Gaúcho, né, que foi onde a gente em 2003 conquistou um título, né, que ficou marcado na história da comunidade e de todos que acompanharam aquele ano o campeonato amador. E a partir dali então foi selecionado para uma seleção, né, dentro da seleção do município, né, e aonde acabei sendo visto pelo Juventude de Caxias, e aí começou a minha carreira profissional. Bom, você nos contou sua trajetória infantil no futebol, digamos assim, mas sempre conciliando também as escolinhas com a aula. Em quais escolas você estudou? Eu estudei no Augustin. Estudei no Augustin e estudei até a 8ª série no Augustin, e aí tinha muita necessidade de trabalhar e na época também eu ganhava jogando amador, né, na região. Então tentei estudar um tempo a mais, né, à noite, mas sempre precisava um pouco mais de recursos sempre, né, para ajudar em casa e fazer as minhas coisas. Então eu trabalhava durante o dia e à noite, 2, 3 dias da semana, eu e meu irmão, o Edson, também alguns amigos nossos ali, saíamos para jogar futebol amador também, né, campeonatos de salão, de futebol 7, areia. Então a gente estava sempre correndo muito, né, pela região aí jogando futebol. Naquela época você já imaginava que se tornaria jogador de futebol profissional? Não, eu não tinha em mente isso, né? Eu quando via jogos de futebol profissional, eu até não sou um cara assim que amo ficar olhando
o jogo de futebol profissional, né? Não sou uma pessoa assim muito em cima assim de gostar muito de olhar o jogo profissional, né? Parece até ser estranho, né? Mas eu não era muito assim de olhar, mas eu olhava alguns jogos mais importantes, jogos que eram finais, assim, ou às vezes estava em casa, alguém estava olhando o jogo, eu também estava olhando. E eu tinha a impressão de que eu conseguiria jogar futebol profissional. Mas não era uma coisa que me passava, que eu dizia assim, eu vou ser um dia um jogador profissional de futebol. E então chegou um ano que eu estava trabalhando dentro da fábrica e ali me despertou uma vontade muito grande, assim. Me lembro até hoje assim que eu estava trabalhando no Heifer ainda e eu vi um jornal embaixo da esteira com a foto do Ronaldinho Gaúcho na época, e quando eu vi essa foto me bateu um desejo enorme, muito grande assim no coração, de tentar mesmo uma oportunidade de ser um jogador profissional. Só que daí teve um empecilho que eu fui chamado para o exército, né? Que na verdade eu achei que era um empecilho, mas bem no fim cooperou muito para minha sequência depois, né? Quando eu recebi o convite para ir para o Juventude, eu servi um ano em São Gabriel, no 6º BE-Combi, e aí já estava com 18 para 19 anos. E quando eu voltei do quartel, numa sexta-feira, já na semana seguinte teve o amistoso, esse que eu falei, aqui em Teutônia, contra a equipe do Juventude Caxias. Só que com esse um ano que eu fiquei no quartel, eu fiquei como atleta do 6º BE-Combi. Então o tenente-coronel pediu para os caras da companhia lá para mim treinar. Tinha algumas marchas até que eu escapava, né, de campo e coisa assim, porque eles queriam que eu ficasse treinando, né, dentro do quartel. Então me dediquei bastante naquele ano na preparação física como atleta e tive um destaque também num campeonato da 6ª Divisão de Exército também, pelo futebol, pelo nosso time do 6º BE-Combi. E depois que eu saí do quartel eu estava bem fisicamente, por isso que quando eu joguei na semana seguinte, logo após eu ter saído do exército, eu já tive essa oportunidade de jogar contra o Juventude. E esse um ano que eu passei treinando e me dedicando como atleta no exército fez com que a minha condição física estava até mais elevada até do que os próprios jogadores do Juventude que estavam na época ainda em preparação da pré-temporada. Então isso foi, acredito que foi o caminho que Deus escolheu para mim ali naquele momento, que no começo eu não entendi, mas que hoje eu entendo perfeitamente, que talvez se eu não tivesse passado esse um ano no exército, não teria tido uma preparação boa, e no dia que fomos jogar contra o Juventude, talvez o meu rendimento não seria igual foi, porque todavia estaria com um pouco da condição física mais baixa, né? Então acredito mesmo que a saída para o exército, para mim, hoje eu entendo. Eu não queria na época, mas hoje eu entendo que foi o start de tudo que eu estou vivendo hoje. Não imaginava isso, mas ainda lá no exército, os sargentos que me viam jogando bola, eles diziam, cara, você tem condição de jogar profissional, você tem que sair daqui e tentar alguma coisa. Mas eu não tinha nada em mente ainda, né? Só que pela graça de Deus, então a porta se abriu para mim já logo depois, uma semana depois, que deu baixa no quartel, e graças a Deus consegui passar esse processo de testes, e hoje o Senhor tem me abençoado para ter uma carreira bem estabilizada já dentro do futebol há alguns anos aí. Então só tenho que agradecer a Deus por isso, por toda essa bondade que Deus estabeleceu na minha vida, no meio de tantos que tentam o futebol, né, Jesus tem abençoado a minha vida para ser um desses que conseguiu ir e permanecer. Então isso para mim é a minha maior gratidão a Deus por isso, né? E foi a partir do Juventude que te abriram as portas para o futebol brasileiro. Exatamente, ali do Juventude eu joguei 3 anos e 7 meses aproximadamente. Joguei no Juventude e saí do Juventude. Quando saí, fui ao Palmeiras, joguei também uma temporada com o Palmeiras e no meio da temporada eu entrei numa negociação entre Palmeiras e Ponte Preta. Aí fui pra Ponte, joguei na Ponte em 2010. Em 2011 fui contratado pela Portuguesa em São Paulo
ali nós ficamos campeão da Série B. E já logo depois que ficamos campeão, já recebi uma proposta para ir para a Coreia no ano seguinte. Aí foi onde as coisas aconteceram e graças a Deus me adaptei muito bem à Ásia. E gosto muito de morar lá, de estar lá com as pessoas lá, porque nos receberam bem também. E eu acho que a minha característica de jogo influenciou muito nisso. Me adaptei muito rápido ao que os asiáticos, o que as pessoas querem ver do futebol. Então acredito que foi o melhor lugar assim para onde Deus me movimentou. Eu acredito que foi a Ásia mesmo e graças a Deus eu e a minha esposa, hoje tenho 2 filhos, o Azaf e o Benjamin, e a minha esposa a Daiane, que me acompanham. Então para mim passaram-se 7 anos, mas estando perto deles assim é como que se não esse tempo tivesse corrido muito mais rápido, né? Então isso não tem preço, graças a Deus que as coisas se encaminharam dessa forma. Como foi esse momento de decidir se vou ou não para fora do Brasil? Na verdade, para mim falar a verdade mesmo sobre isso, foi... Deus falava comigo já desde criança, né? Como antes eu estava falando que eu não tinha planos assim de ser um jogador profissional de futebol. Mas quando eu era mais jovem, assim, ia na igreja, uma vez Deus usou uma missionária para liberar uma palavra de Deus para mim, né? Eu me lembro nitidamente quando Deus falou isso comigo. Eu tinha em torno de 11 a 12 anos, quando o Senhor falou comigo pela primeira vez, assim, usando alguém para falar para mim. E essa pessoa não me conhecia, eu também não conhecia ela. Primeira vez que eu vi essa pessoa, e essa pessoa olhou para mim e disse assim: Deus manda te dizer que você vai ir para as nações da terra. O Senhor vai te levar para lugares muito longe da tua nação e vai fazer grande o teu nome. As pessoas que te conhecem hoje um dia vão olhar e vão reconhecer que Deus fez coisas grandes na tua vida. E aí passaram-se anos, né? Como eu falei, eu tinha entre 11 e 12 anos nessa época. E aí ali Deus fez a primeira promessa para minha vida, né? Só que Deus já falava os propósitos para mim, o porquê que Ele me levantaria. Eu não entendia, começou a passar o tempo, começaram a passar os anos, e ali com 19 anos, então, foi a primeira vez, como eu falei, eu estava na fábrica trabalhando e me deu um desejo enorme de tentar ser profissional, né? E aí quando eu fui pro Juventude, até eu passar por Juventude, Palmeiras, Ponte Preta, Portuguesa, em todos esses lugares, quando eu fui para Caxias, ali Deus também usou uma mulher lá para me falar, na igreja, uma pastora lá, falou para mim e disse assim: olha, ela estava orando na verdade por três jogadores do Ju que estavam lá, né, dentro da igreja. E aí ela disse: ó, vocês não saem daqui que eu quero fazer uma oração por vocês. Daí sentamos assim em 3 cadeiras, e daí ela orou e depois ela disse assim: ó, eu só não vou dizer quem é de vocês 3, mas eu senti que quando ela falou, eu já senti que era algo assim que Deus estava falando comigo, porque eu comecei a lembrar do que Deus tinha falado comigo no passado. E ela disse assim: ó, mas Deus manda dizer para um de vocês 3 que tem um de vocês 3 que Deus já falou que vai levar para um lugar muito longe, muito distante. Você vai ser mais conhecido fora do seu país que dentro do seu país mesmo. E aí, quando ela falou essa palavra, eu senti nitidamente que Deus falava algo comigo ali. Quando eu saí dali, fui para São Paulo. Deus usou pessoas lá em São Paulo que eu também não conhecia para falar mesmo, dizer a mesma palavra. E aí chegou um tempo da minha vida onde uma pessoa chegou e falou para mim naquele ano que eu estava na Portuguesa. Eu cheguei numa igreja, fui no culto, e primeira vez que fui naquele lugar também, né? Não era um lugar conhecido meu, as pessoas de lá não me conheciam. E eu sentei assim, tava sentado, né? E tava com o olho fechado, de cabeça baixa assim. De repente senti que alguém veio do meu lado, colocou a mão no meu ombro assim. E aí uma senhora assim, a senhora já tinha uma certa idade, cabelo branco, começou a orar e falou para mim assim: o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar contigo, porque tenho eu algo para realizar na tua vida. Todas as promessas que eu te fiz em todos esses anos, chegou o tempo de eu cumprir ela. Prepara as tuas malas, porque é chegado o tempo. Estou te levando para um lugar muito longe, não temas, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e vou na tua frente, aplano todos os teus caminhos. Por que eu estou contando essas coisas? Porque de fato foi isso que aconteceu. Eu não acredito que eu fui uma pessoa que fui melhor do que os outros para merecer o que aconteceu na minha vida. Na verdade,
a verdade foi essa. Foi o tempo inteiro, durante todos esses anos, Deus usou pessoas em lugares diferentes, pessoas que eu não conhecia, falando sempre a mesma palavra. E aí nesse tempo, quando essa mulher falou isso, aí um dia eu voltei para casa, daí voltei para minha casa, eu tinha mais meio ano de contrato ainda com a Portuguesa pro ano seguinte. Eu estava em casa, e aí estava no meu tempo com Deus, assim, e daí eu senti nitidamente, eu ouvi a voz do Espírito de Deus falar comigo, dizendo para mim entregar todas as coisas ali em São Paulo, né, porque a gente fazia locação de apartamento com contratos. Aí eu voltei para a sala, falei com a minha esposa, a Daiane, eu disse: Daiane, liga pro cara que fez os contratos e fala para ele que nós vamos pagar multa e a gente vai de férias agora e já não volta mais ano que vem. Ela falou: não, mas tu tem contrato até ano que vem. Daí eu falei: não, mas eu acredito que esse é o tempo de Deus agora, nós vamos sair para fora. E justamente eu não tinha proposta de nada ainda, e dei um passo de fé mesmo nessa direção, por tudo aquilo que Deus veio falando comigo. E aí justamente no ano seguinte já veio 3 propostas direto da Coreia do Sul, de 3 equipes, né? E no momento que veio essas propostas, as primeiras 2 assim, não senti no meu coração que era o lugar. Não eram por valores, porque as 3 propostas que os clubes enviaram eram praticamente as mesmas, né? Mas quando ele me falou do terceiro clube, que era o Incheon United, aí eu pedi para o meu agente, eu falei: olha, eu preciso um tempinho e logo eu já te ligo. E aí neste momento assim eu desliguei o telefone, aí comentei com a minha esposa, a Daiane, falei das propostas e dos clubes, né? E aí naquele momento assim, quando ele me falou o nome do clube, assim, parece que aquilo saltava assim no meu peito, assim, e parece que eu já me via chegando nesse clube sem nunca ter ido lá. E aí acabei indo, tive uma grande história com o clube, joguei 2 anos lá e fiquei no marco da história do clube. Deus me abençoou muito mesmo naquela nação Coreia do Sul. E depois que eu joguei 2 anos lá, o Senhor voltou a falar comigo de novo. E quando eu voltei aqui pro Brasil, Deus usou uma pessoa para falar para mim: o lugar que tu está é por pouco tempo, eu estou te levando para uma nação muito maior do que a tu está, e lá eu farei coisas maiores ainda do que todas as coisas que tu viveu até hoje, porque tenho eu planos. E aí Deus falou para mim o propósito de tudo isso. E logo já 1 semana depois eu recebi uma ligação dessa equipe da Coreia dizendo para mim voltar às pressas, que um clube chinês queria me ver jogar. E aí eu fui, e as coisas foram tão sobrenaturais assim de Deus, porque eu estava parado um tempo, porque eu tinha acabado uma temporada lesionado, então eu não tinha treinado muito aqui. E eu fui para jogar, e eu sabia que eu conseguiria jogar tipo 20 minutos, 30 minutos em alto nível, depois o meu rendimento ia cair por causa da minha condição física. Pois o jogo durou só 30 minutos mesmo, por causa de uma falta que um chinês fez num coreano, né, no meio do campo. E aí ele bateu com o braço dele no supercílio do jogador coreano da minha equipe. E aí o treinador coreano do meu time não gostou daquilo, conversou com outro treinador e o jogo acabou com 30 minutos. E aí ali, até aquele momento eu consegui jogar em alto nível mesmo. Depois dali, certeza que o meu rendimento cairia. Mas acredito que até isso, que parecia ser uma coisa totalmente fora, cooperou. E já logo depois do jogo, recebi uma ligação de um amigo meu também lá fora, um coreano. E ele falou pra mim, ele disse: olha, os caras se interessaram e esse time quer te levar. Então, como Deus já tinha falado algumas coisas comigo a respeito disso, eu já sabia que aquele era o lugar que era pra mim estar. Então, já logo quando eu fui pra Coreia, assim, eu fui com uma paz enorme no meu coração. E lembrando, nessa época também, eu tava tendo proposta dos 4 clubes grandes da Coreia. E esse clube, o qual eu jogo hoje, foi o clube que eu fui a primeira vez pra Coreia. Esse clube era um clube que estava sempre lutando para não cair dentro do campeonato. Depois que a gente chegou lá, eles contrataram outros jogadores também. O nível do clube subiu bastante, né? Os torcedores também são bastante fanáticos, né? A equipe do Henan Jianye, da província de Henan, né? Na China, cidade de Jiangzhou. Então a gente chegando lá, eu tive uma sintonia muito boa com os torcedores logo, com o clube, com o presidente, com as pessoas daquela província, e me adaptei muito rápido.
também, minha esposa também, quando foi para lá, a gente já logo se adaptou bastante rápido. E então eu acredito assim, hoje tem um elo muito forte com essa equipe do Renan Genier, né? E Deus me concedeu a graça ainda, como se não bastasse Deus me levar para um lugar desse, me conceder uma bondade tão grande de jogar. Ainda assim recebi uma honra enorme de poder ser o capitão do time e graças a Deus poder representar uma província que é um povo assim que só quem vai lá mesmo assim vê que de fato ali essa província de Jiangzhou as pessoas são muito legais e a sintonia que a gente teve com todos lá foi muito boa. Então só tenho que agradecer a Deus por isso, né? Essa é a verdade da minha história e eu conto essa história, conto lá na China, conto por todo lugar onde eu passo, porque geralmente as pessoas me vê, a maioria das pessoas que me vê, todas as vezes que eu faço um gol, eu coloco a camisa no meu rosto e levanto os 2 dedos para cima. Eu faço isso justamente para declarar que toda a honra e toda a glória é do Senhor, porque eu sei que Ele falou desde o começo para mim, eu vou na tua frente, eu aplano todos os teus caminhos, não temas, eu sou contigo. Então por isso que eu creio que o meu sucesso ele vem não por causa... Eu me esforço muito, me dedico muito mesmo. Eu treino, não passo as minhas férias parado, eu treino todos os dias, procuro treinar 1 hora e procuro me manter bem, procuro estar sempre mantendo os meus números entre os melhores da liga. Observo muito isso, mas eu acredito numa palavra que fala, a palavra de Deus fala que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória provém do Senhor. E eu creio com todo o meu coração nisso. Eu sei que o meu esforço é muito alto para mim poder manter um alto nível também, mas eu acredito que se Deus não me desse a vitória, se Deus não estivesse comigo o tempo inteiro, eu também não conseguiria alcançar o que tenho alcançado. Ivo, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu peço ainda que você deixe um recado para quem está nos ouvindo e, por favor, uma palhinha em chinês. Chinês é mais complicado, né, para falar. Que fala mais o cumprimento normal, né? Ni hao, ni hao ma, né? Que é tipo um bom dia, tudo bem, né? Mas eu queria agradecer aqui o espaço, né? Eu poder ter essa oportunidade mesmo para falar um pouco, né, do que aconteceu na minha história, né? A verdade é essa, eu não posso, se eu falar uma outra história seria inventar, né? Mas eu agradeço porque essa é de fato a verdade. E queria agradecer já de antemão aí a todas as pessoas aqui do município, né? Por todo o carinho, todo o carisma das pessoas quando eu chego aqui para as minhas férias, né? A recepção de todos tem sido sempre muito bom. E em especial meus familiares, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, os nossos irmãos, meio da minha esposa, os parentes. Quero deixar aqui um grande abraço e agradecer mais uma vez, Bruno, a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco da minha história. Nós que agradecemos e desejamos cada vez mais sucesso. Obrigado. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Olívio da Rosa, jogador de futebol. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.